Essas reuniões, como de costume, elas são gravadas, são reuniões que, a posteriori, elas vão ficar disponíveis no canal do YouTube da Somerge, né? E foi devidamente solicitado ao professor Euvaldo a possibilidade de gravação e podemos colocar, foi dada essa autorização para nós. Então, a gente tem que tomar sempre esses cuidados e respeito aos nossos palestrantes. Então, de antemão, quero, em primeiro lugar, agradecer e muito a presença de todos, né? Tem uma frase que eu falo há algum tempo, mas já tem algum tempo que eu não falo, é interessante isso, né? Não adianta existir artista se não tiver plateia, né? Se não tiver justamente o contexto das pessoas que vão interagir com quem está na plateia, né? Então, é sempre muito importante que essas nossas reuniões elas contemplam um grupo de pessoas interessadas nos temas mais diversos possíveis e interessadas em saber que conhecimento nunca ocupa espaço. Então, é um grupo extremamente diferenciado, que eu sou muito grato por pertencer a ter vocês como amigos e também partícipes do processo associativo médico, que nós sabemos que, em muitos momentos, ele fica meio deixado de lado. Aqui também já estamos o doutor Carlos Rego aqui presente, da nossa diretoria da SOMEI. Doutor Rego, um abraço. Doutor Eduardo Bianchini, também é advogado, também ele está em Minas Gerais, também, Belo Horizonte. Tá? É um conterrâneo aí do nosso doutor Lincoln, aí, também presente aqui. Bem, então, como eu estava falando, é uma satisfação muito grande de estar recebendo todos os senhores aqui, né? E o nosso professor Euvaldo, que no dia de hoje também nos habilitará com uma palestra, que eu vou falar daqui a pouco, mas como de praxe aqui na nossa reunião, e sempre lembrando, é uma reunião parceira conjunta entre a Associação Médica do Estado do Rio de Janeiro, SOMERGE, com a SOMEI, né, que é a Sociedade dos Médicos da Ilha do Governador, e também o apoio da Academia Brasileira de Medicina Militar. E, por trás de tudo isso, nós temos aí o nosso conselho, que sempre nos apoia, o Conselho Regional de Medicina, os nossos parceiros, os nossos amigos, e, evidentemente, que isso aqui é muito importante para que nós possamos estar presentes. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de convidar o nosso almirante Moreira, doutor Moreira, que, como presidente da nossa Academia Brasileira de Medicina Militar, pudesse dar as suas palavras de abertura desse evento. Moreira, uma boa noite, obrigado. É sempre muito bom a gente estar participando com a SOMEI, SOMERGE, com eventos brilhantes, e vamos ouvir o professor Edvaldo sobre um tema que todos nós que fazemos administração, a parte hospitalar também, é de grande interesse e importância, a confidencialidade e a segurança do manuseio na guarda desses documentos da forma informatizada. Então, é com uma grande honra que nós estamos participando e apoiando a SOMEI nesse evento. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Moreira. Obrigado pelo carinho de sempre, pela presença. Eu quero passar a palavra agora ao doutor Lincoln Lopes Ferreira. Doutor Lincoln, antes do senhor falar, eu gostaria de falar algumas palavras. Doutor Lincoln Lopes Ferreira, a maioria daqui que está nessa sala conhece. Doutor Lincoln é um colega médico, uma grande referência em cirurgia geral e cirurgia do aparelho digestivo. É um colega que não mediu esforços em representar todos os médicos do Brasil quando do seu mandato na Associação Médica Brasileira, não mediu esforços para estar também representando os médicos íbero aqui na latino-americanos também, quando presidente, até bem pouco tempo, da CONFEMEL. Ou seja, um profissional, um médico, um colega, um amigo, e que se tornou um compadre meu e se tornou também um irmão que eu tenho. É um agradecimento muito grande. E o doutor Lincoln, ele, por Minas Gerais, ele está saindo como... nesse momento, ele é pré-candidato a deputado federal
por Minas Gerais, né? As nossas entidades são entidades que normalmente não fazemos política, mas não fazemos política partidária, mas nós podemos fazer políticas de saúde. E políticas de saúde é uma coisa que nós sabemos que o doutor Lincoln, quando representante, como pré-candidato, e se Deus assim quiser, e todos reconhecerem isso, será um nosso representante também em Brasília, junto com outros colegas que temos aqui no Rio de Janeiro, um deles é o doutor Luizinho, com certeza estará brigando por uma melhoria na saúde pública e suplementar do brasileiro, do nosso povo brasileiro e da população em geral e também dos nossos governantes. Então, doutor Lincoln, eu não poderia deixar de fazer esse registro aqui, aproveitando essa reunião, sabendo da importância que é ter a representatividade lá na Câmara dos Deputados, como também o senhor conhece e participou durante muitos anos, defendendo a classe médica e a população do Rio de Janeiro. Então, uma boa noite, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito de estar aqui conosco. Bom, meu caro doutor Rômulo, ao saudado, saúde a SOMERJ e a SOMEI, meu caríssimo contra-almirante Moreira, meu colega, um ilustre neurocirurgião, e ao saudado saúde da Academia Brasileira de Medicina Militar, meu caríssimo professor Evaldo, muito prazer em conhecê-lo. O senhor vai falar de um tema que nos é extremamente pertinente. E, obviamente, gostaríamos de saudar aqui o meu conterrâneo, o doutor Eduardo Bianchini Magano, não tenho oportunidade, o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas, sem dúvida nenhuma, o teor de pão de queijo da nossa reunião vai aumentar um pouquinho, né, com a nossa presença. Então, isso me deixa muito alegre. Meu caro Romulo, como você disse, mais um amigo, um irmão. Essas palavras são de um verdadeiro irmão. Nosso entendimento é que, após passar por essas experiências em nível nacional, continental, é mais ou menos como a conjunção dos planetas, né? Os planetas, de tempos em tempos, eles se alinham, permanecem um tempo alinhado, aquilo não dura muito tempo. Então, é um conjunto de experiência, de trânsito, de conhecimento, de ciclo de relações, que não dura muito tempo, mas eu estou tentando aproveitar essa janela enquanto esse conjunto de fatores me é favorável, justamente, e depois de ter cumprido esses ciclos, né, nas nossas sociedades, né, eu, nesse momento, estou aqui como diretor de assuntos do interior da minha Associação Médica de Minas Gerais. Eu realmente me sinto preparado e pronto para encarar esse desafio. Entendendo que, mais uma vez, eu sou aí uma mera enzima catalisadora, né? Ou seja, qualquer um dos senhores poderia estar exatamente nessa posição. É um projeto da categoria médica. Me põe muito feliz de poder ser o ente catalisador desse projeto. A ideia é a gente criar conjuntamente uma agenda positiva para a saúde. E eu encerro a minha fala, né, agradecendo a oportunidade, agradecendo a todos, mas para dizer aos meus caros irmãos cariocas, fluminenses, na realidade, essa nossa candidatura surgiu de uma conversa entre Benjamin, Rômulo, Ramon. Caro Ramon, estou vendo o bigode aqui, está me faltando o Ramon, dentro da SOMERJ. Tanto que eu tenho usado muito uma alcunha que eu ganhei aí, muito carinhosa, de andarilho da saúde, pegou muito bem. Então, vai ser a marca da nossa candidatura. Então, muito obrigado, isso é um prazer muito grande sempre estar participando. Muito obrigado. Obrigado, Lincoln. Muito sucesso, muita força. Tudo que acontecer é de mérito e você tem toda a condição de estar nos representando num mundo como esse e, principalmente, defendendo a saúde da nossa população. Em nome da SOMERJ, o doutor Benjamin está numa reunião da diretoria do Conselho, daqui a pouco ele vai entrar. Em nome da SOMERJ, quero convidar o doutor Sérgio Pina para fazer as suas palavras de abertura pela SOMERJ. Por favor, Pina, te peguei desavisado aí, mas é contigo mesmo. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui e representar o doutor Benjamin, que está na reunião da CREMERJ, né? Como sempre, a gente tem a oportunidade de participar dessas palestras, esses eventos que têm sido formidáveis, né? Tanto a SOMERJ como a SOMEI têm reunido grandes profissionais e nos brindando com excelentes palestras. Eu tenho certeza que vamos ter hoje um grande evento, né? Um assunto muito importante, né? Eu que já vivi muito essas diferenças, esses vários, essa evolução, né, de redes, né,
desde lá do tempo de Novel, do Dose, a gente vem embora e sabe como que é importante ter esses dados bem manipulados, né? Então, agradeço aí a oportunidade de estarmos aqui participando desse evento. Um abraço. Obrigado. Muito obrigado aí mais uma vez. Em nome da SOMEI, eu vou fazer o convite ao doutor Mauro Alves para representar a diretoria da SOMEI na abertura do evento. Por favor, Mauro, uma boa noite aí para você. Obrigado aí. Só abrir o teu som. Mauro, abrir o som, por favor. Boa noite a todos. Eu gostaria, na verdade, não tomar o tempo dos senhores, porque eu estou ansioso também para ouvir o nosso professor Evaldo, palestrante de hoje. Dizer ao doutor Lincoln que ele terá alguns votos lá de Caeté, minha nora é de lá, e eu estarei levando o seu nome para ter alguns votinhos lá de Caeté. Então, excelente, obrigado. Eu gostaria, na verdade, deixar esse recado. Alguns votinhos lá de Caeté, o meu amigo Lincoln terá. Não quero tomar muito tempo, porque estou, na verdade, ansioso para ver o professor Evaldo e depois, sim, se possível, fazer algumas perguntas após a palestra dele. Obrigado. Obrigado. Em relação ao doutor Mauro, quero falar o seguinte. Doutor Mauro, como um médico, como um cardiologista, como ser humano, na sexta-feira agora, dia 3 de junho, ele será homenageado, receberá o conjunto de medalhas Pedro Ernesto, que é a maior comenda de reconhecimento da cidade do Rio de Janeiro por intermédio da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Ele receberá esse conjunto de medalhas por intermédio do reconhecimento do seu trabalho profissional, por intermédio da vice-presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, vereadora Tânia Bastos. Todos estão convidados para estarem lá na Câmara Municipal, dia 3, sexta-feira, às 18h30. Será um prazer podermos estar homenageando o doutor Mauro com toda essa felicitação que bem o merece. Muito obrigado e parabéns, doutor Mauro. 18 horas, Romulo, 18 horas. 18, perdão, 18 horas. Retificando, 18 horas. Muito obrigado, Mauro. Agora, eu quero justamente agradecer a todos e vamos iniciar a nossa palestra. O nosso colega, que hoje é professor engenheiro eletrônico Evaldo Bonfim Dutra, é uma pessoa que eu tive um conhecimento dele até há bem pouco tempo, não tem muito tempo que eu o conheci, mas por pouco que eu conversei com ele sobre um assunto tão pesado para nós da área da saúde, né, da medicina como um todo, e até como gestor, eu achei super interessante alguns detalhamentos do que ele colocou para a gente, diferente muito do que a gente escuta normalmente, de leis de proteção de dados, do cuidado com o prontuário médico e tudo, mas com uma coisa maior do que isso. Aí eu voltei um pouquinho atrás, e quando começou a pandemia, o que aconteceu? Todo mundo teve que se fazer uma adequação de rede dentro da sua casa, de rede, o que tinha ao redor, do que não tinha ao redor, quantas pessoas procuraram isso, e a gente chegou até a falar assim, caramba, vale, é muito importante, não é muito importante, conseguimos muito, conseguimos pouco, mas é uma coisa dessa natureza. Então, a necessidade da internet, como chega, eu não tinha a mínima ideia de algumas coisas que ele conversou comigo essa semana, e uma das coisas que me chamou muita atenção, professor, o senhor me desculpa, já vou antecipar aqui, começar por uma coisa inusitada. Um determinado dia, né, isso foi público, por isso que eu vou poder falar aqui, foi público isso, num determinado dia, numa determinada hora em que estava acontecendo uma audiência pública de grande interesse da população como um todo, com inúmeras pessoas participando online da coisa, acabou. Acabou tudo. Acabou tudo. Parou tudo. Parou tudo. O que aconteceu? Vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali, vai dali. Ele vai poder explicar melhor. Bem, resumindo, o cabo que ele levava alguma coisa para lá, para a Câmara, que ele vai explicar melhor. Podem rir, hein? Podem rir, é permitido rir. Infelizmente, se rompeu um cabo de fibra, que ele vai explicar o que é mais ou menos, para a gente entender, por um roedor chamado rato.
Eu nunca imaginei que uma coisa de tão grande importância pudesse um bichinho ter aquilo e fazer. Aí tem outros detalhes que ele vai falar mais à frente. Eu fiquei impressionado. Não foi por acaso dentro da casa, mas foi próximo, em um bueiro por onde passava o cabo, segundo informações, e que lá o roedor foi lá e pum, 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 e comeu. Então, essa coisa que vem, tem tantos dados, tem tantas coisas importantes, pode sofrer na mão de um ratinho. Então, Pode. professor Evaldo... Oi, Lincoln. É só falar que, se vocês me permitem, como um fazendeiro aqui do interior de Minas, tem um bichinho voador que chama maritaca também, que é fantástico, tá? Compete de igual para igual. Só isso. Beleza, beleza. Ele vai falar também que ele pode comentar alguma coisa que ele me falou da Amazônia e tudo. Já. Evaldo, a palestra é sua. Muito obrigado por atender ao nosso chamamento. Eu que agradeço. Por estar conosco. Eu que agradeço. Bom, se a minha anamnese for correta, nosso público é eminentemente médico ou de profissionais de saúde, correto? Acertei na anamnese? Correto, é isso aí. Então, o que ocorre? Eu não vou me prender a protocolos, a letrinhas e números, etc., que isso aí é uma coisa para realmente quem vai estudar aquilo ali para poder implementar, né? Mas a gente já está fazendo uma coisa muito bacana aqui, nós estamos conversando em rede. Já começamos por aí, isso aqui é uma rede. Agora, como é que isso aqui surgiu, né? Da onde vem esse negócio todo? Qual foi essa necessidade, né? Isso vem para muito lá atrás, né? A gente era bem novinho quando começou a surgir esse tipo de coisa, né? Então, eu preparei para 12 slides, mais ou menos, para não deixar ninguém dormir, porque mais de 30 slides a plateia dorme, né? Isso aí não tem a menor dúvida. E aí, o que acontece? Nesses slides, vamos explorar um pouquinho o que não era, o que é que aconteceu, o que não aconteceu aí. Entendeu? Eu peguei muita coisa da Wikipédia, porque ela é sempre boazinha para explicar para a gente esse negócio, né? E não sei se dá para ver aqui deu para ver? Tá aqui, exatamente. É um resumozinho dela aqui. Então vamos lá para trás, né? Redes de computadores. Como é que esse troço veio a surgir? A necessidade de uma rede surgiu lá atrás, vamos botar aqui nos anos 60, até para os anos 50, que era aquela comunicação entre uma pessoa e outra, só que em vez de fala, era uma comunicação de dados. Então a pessoa fazia aquele relatório, ela tinha que levar aquilo em mãos. É a época do memorando, é a época do monte de coisa que é de documentos importantes que eram classificados, né, classified, aquela coisa toda, projetos que iam de mão em mão. Mas e os cálculos? Aí é de um profissional para o outro, como é que ele fazia aquilo? Como é que ia ser o negócio? Como é que a gente consegue fazer aquilo ali? E a guerra é a mãe de tudo, né? A gente sabe que tudo que é desenvolvido para a guerra, depois, quando em tempos de paz, né? Civic pacem parabellum, né? Então, o que acontece? Tudo em tempo de paz fica melhor. O que aconteceu? As redes de computadores, elas começaram, obviamente, com o DoD. Vamos passar para o segundo slide aqui, que o Departamento de Defesa americano ele criou uma rede chamada ARPANET, né? E o que ocorre? O que era essa rede? Essa rede eram computadores da época, computadores embrionários, a válvula ainda, não vou falar do ENIAC, que é o primeiro computador que cabia aqui na minha casa inteira, né? Mas eram, vamos dizer assim, eram computadores que absolutamente trabalhavam sozinhos, todo mundo trabalhava sozinho. E aí o DoD resolveu fazer uma ligação entre o militarismo, entre o Pentágono, entre órgãos militares americanos, e essa rede denominou-se uma rede ARPANET, aonde determinados dados, né, determinadas coisas eram transformadas em bits e bytes, né, colocadas em módulos, em strings, e essas strings eram transmitidas via fio de um computador a outro. Então, ou seja, havia necessidade de você passar quilômetros de fio entre uma universidade e outra, ou entre um órgão e outro. Essa rede se denominou ARPANET, e o DoD tomou conta dela. Mas até aí tudo bem, era uma rede militarizada. Viram o que eles viram ali? Poxa, a gente pode passar dados que não sejam por telefone, que sejam dados assim mais ou menos em tempo real, assim que eles saem do computador.
E o computador aí tem um papel importantíssimo. Se vocês lembrarem bem, quem que dominava as coisas? Era a nossa amiga IBM, a Borros, a Univac, etc., né? O IBM, o Borros 7700, o IBM 3070, e outras empresas, a Ferrante, né? Que fez os computadores da Fragata, os primeiros computadores da Marinha do Brasil foram colocados ali. E o que ocorre? Esses computadores começaram a se desenvolver, mas eles não se falavam. Aí, pô, vamos ligar um cabo um no outro. Opa! Aí o computador da IBM falava, entre aspas, um tipo de protocolo. Opa, que legal. E o computador da Borros falava outro. Como é que um fala e como é que a gente vai se entender aí? E aí, mais uma vez, a Marinha resolveu dar a sua solução, só que a Marinha dos Estados Unidos, né? Dá para passar o slide um pouquinho só? Eu não estou conseguindo passá-los. Deixa eu ver aqui. Ah, bom, agora eu consegui. Os slides, o meu está preso no PowerPoint. Eu peço um segundo, por gentileza. Travou, eu vou colocar como PDF. Isso. Para que todos possam ver. Uhum. Eu coloquei o meu aqui do lado, mas eu vou falando, que depois vocês têm os 12 slides, estão com todo mundo aí, não tem problema nenhum. Eu estou usando ele aqui do meu lado para fazer um resuminho. Estamos no primeiro slide, professor Evaldo. Opa, o senhor quer ótimo. Que eu já passe? Não, aqui já está mais ou menos já está mais ou menos a ARPANET aqui, tá vendo? Olha quanta gente envolvida desde a década de 60 na ARPANET, né? Tivemos o Reino Unido aí, tivemos as universidades, a UCLA principalmente, na Califórnia, que desenvolveu um monte de protocolos. E essas pessoas aqui, se alguém tiver o interesse depois de dar uma olhadinha na vida dessas pessoas, Leonard Kleinrock e outras pessoas mais, eles começaram a fazer o quê? Exatamente isso que a gente estava falando. Olha, um protocolo para falar com outro protocolo, porque a IBM fazia o dela. Né? E a Borros fazia o dela também, a Univac fazia o dela. E aí, esses caras simplesmente começaram a fazer uma homogeneização desses protocolos de falar. Ou seja, é como se fosse uma pessoa, um alemão falando para um francês, que fala para um norueguês, mas a gente coloca a língua inglesa como a língua comum entre eles. Opa, já nos entendemos. Ótimo. Então, a ARPANET ela é uma rede bem jovem, né? E aí a Marinha dos Estados Unidos resolveu dar um pulinho, dar uma forcinha na rede. Sempre a Marinha dá uma forcinha na rede aqui, né? Então, vamos passar para o próximo, que é uma rede muito bonitinha chamada Rede Aloha, que nasceu no Havaí. Não tem um nome melhor para uma rede no Havaí do que a Rede Aloha, né? Em Pearl Harbor, que todo mundo sabe que tem a base americana, uma das maiores, se não a maior base do Pacífico, né? O que ocorre? Os navios, e como a nossa marinha também, eles quando vão se aproximando para atracar, né, quando eles vão se aproximando da base, eles já vão transmitindo via rádio as suas necessidades. Se existe algum problema a bordo, se existe algum problema médico a bordo, principalmente médico, como é que está o nível do combustível, como é que está o nível de suporte de vida, e outras informações, né, comida, etc., principalmente se o navio for suspender depois. E aí precisa de todo um dado ali dentro. E aí, o que aconteceu? A ARPANET resolveu, conjuntamente com a Universidade do Havaí, eles falaram assim, vamos desenvolver uma comunicação entre a base naval de Pearl Harbor e os navios? Ah, vamos! Poxa, que legal! Então, o navio se aproximava e já mandava aqueles dados, ou seja, quando ele atracava, simplesmente já tinha todo o aparato, todo o requisito já colocado lá, ambulância, se fosse necessário, já começava a faina de transferência de combustível, tudo necessário ali dentro. Só que tínhamos um problema, né? Nunca chega um navio, principalmente numa base desse tamanho, um navio de cada vez, né? Chegam vários navios. E aí aconteceu uma coisa que ocorre até agora, até hoje, que é colisão de dados. Opa, o navio A mandava e na hora de responder, a base respondia para o navio A, mas o navio B estava transmitindo. E agora? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente trabalha isso aí? Aí, peraí, isso aí é uma coisa chamada colisão, e é realmente colisão de dados. Isso norteia a internet desde aquele dia até o dia de hoje. Criou-se um protocolo chamado CSMA-CD, que quer dizer Carrier Sense Multiple Access Collision Detection, que na realidade nada mais é do que escuta antes de transmitir. Então,
tudo são bits e bytes, vocês sabem disso. Tudo são uns e zeros, né? Aliás, deixa eu fazer uma perguntinha. Alguém conhece, sabe o que é um bit? Alguém já viu um bit? Pergunta de prova, hein? Alguém já viu um bit? Professor, não. Todo mundo fala assim, pô, então o bit é o número 1 e o número 0. Realmente, é si e não 0 e 1, mas o bit existe, né? Opa! Deu um vazio aqui agora. Quer dizer, ficou tudo escuro. Dígito binário. Exatamente, é um dígito binário, mas ele existe fisicamente. Agora, o meu computador aqui ficou tudo escuro. Aqui está normal para a gente. Nós estamos ouvindo bem, professor. Eu não sei se a palestra não está aparecendo para todos. Eita, aqui o meu apagou geral, né? Nossa. Então, esse foi o bit. Mas pra gente tá exatamente. Vamos voltar um pouquinho nas válvulas, enquanto a gente está... eu já tentei desligar ele aqui e rebutar, tá vendo? Isso aí é um probleminha sério aqui, mas não é nele não, simplesmente ele voou aqui. Vocês estão me vendo, não? Estamos e pois ouvindo. E eu não vejo ninguém, mas vamos continuar. Vamos. Então, o que ocorre? O bit é o seguinte, vamos voltar para o tempo da válvula. Todo mundo já abriu uma televisão quando criança e viu que era cheio de válvulas, cheio de componentezinhos eletrônicos, coloridinhos, chamados capacitores, resistores, e as válvulas em seguida foram transformadas em transistores. Bom, e o transistor diminuiu bastante a televisão, diminuiu tudo ali. E o que ocorre? Com essa diminuição, a gente conseguiu fazer uma miniaturização da coisa. E o bit 0 e o bit 1, ele simplesmente é uma energia elétrica, exatamente a eletricidade, que é armazenada num componente que até hoje existe, chamado capacitor. Só que o capacitor agora, ele é uma pastilha de germânio ou silício microscópica dentro de um chip. Chip todo mundo já viu ali dentro, né? Tem milhões de transistores ali dentro, milhões, alguns têm bilhões de transistores. Então, aquele capacitor, cuja função é armazenar energia, ele agora é o nosso piloto para 1 e 0. Quando ele tem energia, ele é bit 1. Quando ele não tem energia, ele é bit 0. Isso é o bit, ou seja, ele é palpável, ele é mensurável. Né? Ninguém sabe, todo mundo acha que é assim, puxa, o bit existe, e onde é que está esse bit? Está no meu papel, eu escrevo 1 e 0. Será que eu tenho que rebutar essa máquina? Nossa, não é possível. Voltou. Consegui. É o velho e bom computador aqui, né? Bom, então o que acontece? Aí vamos passar o próximo slide? Aqui. Esse é o protocolo CCMA-CD. Então, esse pessoal que pensou nisso aí, falou assim, pessoal, vamos fazer o seguinte, quando um computador estiver transmitindo e o outro estiver transmitindo também e houver uma colisão, o que acontece? Os dois recolhem o seu dado, esperam um tempo, vamos dizer assim, randômico, e transmitem novamente. A possibilidade de haver colisão de novo é muito pequena. Por isso criou-se o CSMA-CD. Ele rege a internet, melhor, rege as redes desde aquele dia. Ele é a peça fundamental. E o protocolo, e ele faz o seguinte, ele dá um spread no dado. Vamos supor que temos os 5 navios ali. Só um navio vai receber aquele dado, mas ele é transmitido para os 5. Como ele tem uma coisa chamada endereço IP, em Internet Protocol, que é o endereço IP dele, que é a digital, que é o CPF dele, né? Vamos dizer assim, aquele dado, aquela string de dados, tem no comecinho, igual a uma carta que a gente escreve, o destinatário. E aí o destinatário é aquele quinto navio. O primeiro vai ver, o segundo vai ver, vai descartar, o segundo vai descartar, o terceiro vai descartar, o quarto vai descartar, o quinto diz assim, opa, esse é meu. E aí ele pega aquele dado. Só que isso que nós demoramos 5 minutos para falar é feito atualmente em aproximadamente 0,001 microsegundo. Por isso que a rede está cada vez mais rápida, vamos dizer assim, né? Então, isso aí foi o início de tudo. Bom, agora a gente já tem uma rede. Que rede a gente vai chamar isso aqui? Vamos chamar isso aqui de internet. E esse negócio virou o mundo de cabeça para baixo. Quem é que vive hoje sem internet? Quem vive sem um Google? Já tem até termo. Did you Google it? Já viu o americano falando? Você já deu um Google nisso?
Você já googou isso? Até o brasileiro já fala, né? Aliás, o brasileiro já coloca todas as palavras em português, né? Você já backupou? Vocês conhecem o verbo backupear? Eu backupeio, tu backupeias, ele backupeia, né? Pois é. Você já backupeou? Você já deletou? Ih, já deletei esse troço aí, já virou fumaça, né? Mais ou menos assim. Aliás, deletar, observem bem, deletar não significa apagar, tá? Porque dá para recuperar, quando a gente começar a falar de segurança, deletar um determinado arquivo não significa que ele apagou, não. Eu posso recuperar esse dado depois de deletado. Então, isso é um problema de segurança sério para ser tratado um pouquinho mais à frente. Bom, então o que ocorre? Já sabemos que strings de dados, ou seja, tudo que a gente quer colocar, são transmitidas entre A e B, entre várias pessoas, assim, de forma rápida. Como é que é feita essa string? Essa string é dividida basicamente em uma fita métrica, onde você tem primeiro um preâmbulo. O que é o preâmbulo? Para onde vai? Né? E um postâmbulo, nome ruinzinho, né? Postâmbulo, é o finalzinho dele, se a máquina recebeu aquilo ou não. Ou seja, quando o computador recebe normalmente aquele dado, e aquele dado está correto, aquele dado está íntegro, que é uma coisa muito séria, ele vai mandar um bit de checksum naquele postâmbulo dizendo assim, ó, recebi e processei. No meio existe o payload, é a carga. A carga é o dado. Então, por exemplo, no caso de um médico, né, o exame, o resultado do exame e o resultado do exame é o payload que está sendo colocado ali dentro. A análise que ele fez foi colocada ali. E o destinatário é a pessoa que vai receber, e o postâmbulo é aquela parte do finalzinho da string que vai dizer assim, olha, recebi bem. Ou não, não recebi bem. Se o checksum for errado, ele vai dizer retransmita. Ele vai retransmitir aquilo ali. Vamos passar mais um slidezinho. E aí a gente entrou nessa era maravilhosa, que é isso aqui que o coronel já viu lá na CMRJ, eu instalando esses troços todinho aqui, que dá uma trabalheira do cão, instalar isso aí, que dá trabalho, né? Dá trabalho. O que a rede foi feita hoje? Ela começou com hub. Hub quer dizer o quê? Hub é como a gente vê mesmo um hub de óleo, um hub da Petrobras, onde todo o óleo é juntado ali dentro, né? O hub era o seguinte, a gente conseguia ligar todos os computadores em cima de um elemento, e esse elemento ele distribuía entre as portas igualmente daquele hub. 10 portas, 12 portas, que são portas, é onde aquele cabo entra, aquele cabo que sai da sua placa de rede do computador e entra ali. Ó, não falei em protocolo Novell, não falei em nada, apenas a rede. Novell e outras coisas, Novell, Lotus, tudo que a gente usa são coisas de uma camada superior à rede. A gente está falando da camada 1. A OSI tem várias camadas, né? Até a camada de aplicação. A gente está falando aqui embaixo da primeira camada, que é a camada de transmissão. Bom, então o que ocorre? Esse hub, ele depois foi. Aí a eletrônica começou a entrar em ação, né? Aí o verdadeiro engenheiro eletrônico, né, começou a entrar em ação para colocar aquilo ali. Até aí a gente está falando muito na teoria, mas, por exemplo, eu sou da época, como vocês, que a gente se formava no martelo, né? Ou seja, não tinha nada virtual, não. Você tomava choque mesmo. Eu, engenheiro elétrico ou eletrônico, que tomava choque lá. Hoje em dia as crianças não tomam choque, não. Faz tudo no computador, não tem problema nenhum. Mas naquela época a coisa era feia mesmo, o negócio era brabo. E aí o que ocorre? Os hubs foram se desenvolvendo. Alguém pensou assim, puxa vida, em vez de eu partilhar esse dado por várias portas, né, 12, 24 portas, por que eu não mando só para aquela porta específica, ou seja, para aquele computador específico? Então aí o hub mudou de nome, mudou de figura, tomou outro hardware, um hardware bem mais veloz, e passou a se chamar switch, ou comutador. O que é o switch? O switch ele pega aquele dado que veio numa porta, por exemplo, na porta número 1, e ele sabe que o computador, por meio de vários protocolos que ele tem, várias tabelas, é como se tivesse várias pessoas trabalhando. Que tabelas são essas? Por exemplo, a tabela de vizinhos. Eu sei que o computador principal ele está na porta 1, vamos dizer assim, o servidor principal, o servidor de dados está na porta 1, e ele tem que mandar para um determinado médico que está colocado lá na porta 14, e ele tem um endereço IP. O que ele faz? Primeiro ele dá uma pesquisadazinha e diz assim, onde é que está o Dr. Romulo? O Dr. Romulo está na porta 14, o endereço IP é tal, é 10.2.2.1. Que bacana.
Então, peraí, deixa eu anotar na minha tabelinha aqui, aí ela anota. Bom, porta 14, Dr. Romulo, 10.2.2.1. O próximo dado que vier para esse endereço, ele não precisa mandar para a porta 1, 2, 3, 4, ele manda direto para 14. Ganhamos tempo. Já saímos do milissegundo para o microsegundo. Né? Então, veja como é que a coisa está aumentando. Nós estamos perdendo voz? Não estamos. Mas há 10 anos atrás, se eu fizesse assim com a cabeça, a voz ficava para lá e a cabeça ia para cá. Não havia um sincronismo entre uma coisa e outra. Agora sim, agora você tem. Né? E aí o nosso amigo switch começou a ficar, de grande porte. Então, aí eu botei uma figurinha dos switches desktop, que são os que, por exemplo, a gente usa na câmara, usa na Alerj, usa em vários lugares, porque são poderosos, pequenos e relativamente baratos, dependendo do que a gente precisa do switch. Mas existem os grandes switches modulares, que a gente vai ver onde é que eles estão colocados. Quem é que usa os grandes switches? Os grandes provedores de internet. Vamos lá. Antigamente a Embratel, hoje em dia temos Oi, temos TIM, temos um monte delas. Mas quando eu digo grande, é grande maior do que uma porta. São 2 metros por 2 metros, uma coisa gigantesca, com muitas entradas e saídas ali dentro. Falei, opa! Mas e aí? Quando a rede não está no local, como é que a gente faz? Surgiu um outro cara chamado roteador. Por exemplo, Cremerge. Cremerge está no lugar, está aqui em Botafogo. Né? Mas eu quero falar com o Hospital Naval Marcílio Dias. Onde é que ele está? Está lá no Lins de Vasconcelos. E ele tem um endereço IP. Como é que eu faço para falar de A para B? Ele sabe onde é que é? Ele sabe andar pelas ruas? Não, mas ele sabe rotear de um endereço para o outro. Desde que a gente edite uma tabela de roteamento, coloque o endereço de tal para tal e diga, ok, você tem permissão para rotear esse dado daqui para lá. Então, a gente já criou o roteador. Figura muito importante em qualquer projeto de rede de qualquer tamanho, do menor que tenha até a NASA. E são artefatos que são usados em todos os lugares. E aí surgiu a nossa querida rede Wi-Fi. O Wi-Fi, gente, não tem nada a ver com Wireless Fidelity, como eles chamam, não. O Wi-Fi é uma sigla igual a Hi-Fi, High Fidelity. É um acrônimo, não tem nada a ver, mas o pessoal traduziu para Wireless Fidelity, não tem nada a ver. Rede Wi-Fi significa rede sem fio e ponto. Né? Só que a rede sem fio ela foi criada para atingir locais onde o cabeamento não chega, ou não podia chegar. Né? E ela nunca, guardem bem isso, uma rede Wi-Fi que a gente sempre fala assim, poxa, mas essa rede está uma porcaria. Não está uma porcaria. A rede Wi-Fi jamais chegará aos pés da rede cabeada. Jamais. Ela é uma rede complementar, nunca substituta. Ela vai a locais onde o cabo não pode ir. Ou, por exemplo, prédios tombados pelo patrimônio histórico. E aí, o coronel já sabe, né? O nosso querido palácio lá, a gente não pode passar cabo porque o IFAM mataria a gente. Se a gente quebra aquilo ali, não tem como recompor. Né? Ou melhor, não nos é permitido recompor aquilo ali. Então, a gente tem que colocar o Wi-Fi. Mas aí a pessoa tem um cabo, tem um computador com cabo. E ela compara, isso é natural do ser humano, vai comparar aquilo ali direto com uma rede Wi-Fi. Aí ele vai dizer, pô, essa rede é uma droga. Não é bem assim. Eu te dei um acesso. O melhor acesso que eu pude dar. E em prédios, por exemplo, tombados pelo patrimônio histórico, eu estou até para fazer pedir permissão à CMRJ para fazer um artigo, colocar no LinkedIn, sobre justamente prédios tombados assim. São prédios antigos feitos em óleo de baleia. Né? Então, óleo de baleia e ostra massacrada ali dentro. O sinal para atravessar aquela parede é horrível. Então, imagina você montar uma rede Wi-Fi num local onde simplesmente o sinal não passa. E aí? Está ruim? Será que é ruim? Será que foi bem mal planejada? Não, não foi. Simplesmente já são, vamos dizer assim, já são percalços que a gente tem que suspender, a gente tem que conseguir fazer aquilo ali, ou seja, usar vários roteadores para bypassar aquele problema. Né? E agora vem um tópico importante e um artefato importantíssimo para vocês entenderem o que é o dado. Né? Dados de paciente, eu acredito que sejam
tão ou mais importantes do que dados da Receita Federal, do que dados de bancários, etc., etc., porque trata da nossa saúde. Dinheiro, a gente corre atrás. Receita Federal, a gente corre atrás também. Né? Agora, saúde é uma coisa que sem isso a gente não corre atrás de nada. Então, como preservar esses dados aí? Aí entra o nosso amiguinho Firewall aí embaixo. Eu coloquei a foto botei o nome do fabricante, mas tem vários fabricantes de Firewall, né? No Firewall da Cisco. O que é o Firewall? Opa, agora chegamos num ponto bom. O que é o Firewall? O Firewall é exatamente um aparelho cuja função é barrar determinadas strings maléficas, maliciosas. Como é que entra nisso aí? Aí vamos entrar no hacker. O que acontece? O seu dado está aqui, como o meu dado está aqui, os meus dados estão no meu micro aqui. E o que impede, de vez em quando alguém tenta entrar nele aqui, o que impede alguém de chegar aqui e copiar o meu HD? Ou copiar o HD do storage que está lá no Cremerge? Né? O que impede isso? Um firewall. Como é que ele trabalha? Ele trabalha identificando o que é um código malicioso. Vamos lá, como é que um hacker funciona? Alguém tem ideia do que um hacker faz? O hacker faz o seguinte, o hacker é um cara, primeiro ele é muito inteligente, pena que para o mal, mas ele é muito inteligente, extremamente inteligente, uma pessoa que inclusive o FBI e a CIA trabalham com hackers, né? Eles contratam, dá aquela... Eu falei até para o Dr. Rômulo, eu falei assim, olha só, o cara chega para ele e fala assim, meu amigo, olha só, você pega 25 anos em Leavenworth aqui, ou então você vem trabalhar para a gente, o que você escolhe? A pessoa vai e escolhe, bom, eu vou trabalhar para você, né? E aí vem o cybercrime. A nossa Polícia Federal aqui também tem uma divisão, eu até fiz prova, infelizmente não passei, porque o salário é maravilhoso, é a divisão de cybercrime. Que também não subestimem que a nossa Polícia Federal conhece muito e sabe muito disso. Fez muito curso lá fora, tantos cursos quanto eu fiz e aonde eu fiz mesmo. E o que ocorre? O hacker ele é inteligente e paciente, muito paciente, extremamente paciente. Por quê? Como é que ele faz? Ele precisa entrar na máquina de alguém, na minha máquina. Na minha máquina tem um endereço IP aqui, por um acaso é 168.139.1012. Se alguém quiser entrar, pode tentar aqui. Não vai conseguir, mas pode tentar. Né? E o que acontece? Essa pessoa, ele faz o seguinte, ele fala assim, bom, eu vou entrar na NASA. E houve mesmo essa entrada, eu quero entrar na NASA. O que esse cara fez? Ele demorou 1 ano para entrar na NASA. Primeiro, ele colocou um malware, que a gente já chama de mal, o mal já é malware mesmo, tem software, né? Hardware e malware. Esse cara colocou um malware lá dentro para descobrir um endereço IP válido dentro daquela rede. O Instituto de Manguinhos, por exemplo, ele tem todos, notem bem, todos os endereços IP de cada funcionário do Instituto de Manguinhos são válidos na internet. Isso, para mim, é o maior convite para alguém entrar lá dentro. Que o seu endereço não existe um bloqueador antes, um cara que faça um translate daquele endereço válido para o mundo para dentro de endereços fictícios dentro da sua instituição. Todos são válidos na internet. Quer dizer, se o cara descuidar, alguém entra, né? Mas o nosso amigo hacker, ele vai e procura um endereço IP vazio. O nome desse malware chama-se spoofing. Ele espufa a rede. Botando um termo bem aportuguesado, ele vai procurando. Sempre tem alguém de férias, não tem? Sempre tem um indivíduo que está de férias. A máquina dele está lá. Ligada ou desligada, o endereço IP dele é válido. E aí esse hacker pega esse endereço. Opa, pegou o endereço. Vai ficar um tempo, ele guarda aquele endereço, é válido. Daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele joga um outro malware lá dentro, que é um malware, vamos dizer assim, de força bruta, para descobrir o quê? Usuário e senha daquele endereço IP. O que é muito fácil no Brasil, porque, pelo amor de Deus, eu nunca vi um país que o pessoal tem a criatividade para botar usuário e senha fantástico. Mengão, né, o nome da filha, Fogão 123, né, a data do aniversário e não sei o quê. É molezinha. Eu quero ver aquele cara que coloca arroba, tralha, número, mistura e não anota depois, né, do lado. Né? Isso, eu já vi lugares que o cara coloca assim, usuário é tal, ele coloca em cima do micro. Usuário e senha, ele escreve.
Ele escreve, fica bonito. O brasileiro é tranquilo. Isso é aquele assim, nunca vai acontecer comigo. Acontece. Acontece. Acontece toda hora no celular. Toda hora no celular. E aí o que acontece? Então ele agora já sabe um endereço, já sabe um usuário e já tem uma senha válida. Ele passa mais um tempinho e aí entra. O que aconteceu com a CMRJ? Há tempos atrás, houve uma invasão e a página da CMRJ foi pichada. Por um acaso, o hacker era um bobão, porque ele só pichou realmente a página ali dentro. E o nosso amigo Firewall, né, agora a gente está preparado para isso, na época não estava, né? Agora a gente está preparado para isso. Ele vai identificando esses malwares todinhos. E ele faz uma correlação com o tempo. Existe uma coisa chamada IDS, Intrusion Detection System, que faz uma correlação com o tempo. Opa, legal. Se ele detecta um spoofing aqui, a máquina já pensa assim, opa, tem algum malandro aqui que daqui a pouco vai me fazer um força bruta lá na frente. Ele já bloqueia o cara. Na realidade, bloquear é fácil. É só dar deny naquela porta onde ele está entrando e ele não entra. Mas eu não quero dar deny. Eu quero colocar um pote de mel para ele. Eu pego exatamente uma cópia de dados falsos e coloco dentro de um servidor. E aí desvio ele para esse pote de mel. Enquanto ele estiver trabalhando lá, achando que está mexendo no dado de A, B, C ou D, eu vejo da onde veio a origem daquele ataque. E aí dá para informar a polícia e, por exemplo, você através de programa chamado Huain, você sabe quem é, onde está, que máquina usou e pode acionar a polícia. Esse é que é o interessante. Bloquear é fácil. Rastrear é mais difícil. E olha que esse pessoal, vocês já viram vários filmes onde a pessoa vai rastreando e a linha vai andando pelo globo terrestre inteirinho, mas ele vai achar o endereço, ele vai achar a máquina daquele cara, porque ela existe. Né? Então, olha o papel do firewall aí, olha como é que é importantíssimo você ter um firewall. E atrás desse firewall, onde deveriam de estar os switches e roteadores, a gente costuma colocar um balanceador de carga. O que é o balanceador de carga? É aquele cara que recebe toda aquela string de dados, encripta e decripta, e joga isso para dentro da rede. Vamos dar um exemplo. Quando eu fui para a F5, que é essa empresa aí, que para mim faz o melhor balanceador de carga do mundo, é em Seattle, que é a sede da Amazon. E a Amazon é o seguinte, o que é a Amazon? Ela é um serviço onde você compra qualquer coisa, você compra até avião ali dentro. E onde é que está esse serviço? Está distribuído num servidor? Não, está distribuído em milhares de servidores. O clique do mouse, ele faz com que você compre ou não compre determinada coisa. Se demorar muito, você muda de site. Vou sair da Amazon, vou entrar nas lojas americanas. Se você demorar muito, você perde o negócio. Então, o que o balanceador de carga faz? Ele tem domínio sobre todos os servidores onde estão guardados os dados ali dentro. E ele começa a fazer uma transação. Seu cartão de crédito faz isso. Então, ele coloca a transação no servidor número 350. Não quer dizer que o 350 vai responder de volta. O 351 pode estar vago naquela hora e ele completa a transação. E para completar a transação, o balanceador de carga vai e diz assim, poxa, mas esse cara está pagando com cartão Mastercard. Então vamos lá na Mastercard, olha o tempo que a gente está falando, mas ele já fez isso há muito tempo. Ele já vai no servidor do Mastercard, vê lá, Dr. Romulo, opa, categoria ouro, está tudo ótimo. Ele tem saldo e pode fazer isso aqui. Já devolveu para lá o bit. Botou o bit para lá, aí a Amazon faz, olha, seu produto já foi aprovado. Imediatamente, outro servidor já joga para onde? Lá para baixo, onde o pessoal vai empacotar aquilo ali fisicamente, alguém vai empacotar físico, ou então um robô vai fazer aquilo, que também é controlado por um computador, colocado lá, fechado e despachado pelo USB e vem para o Brasil. Então, a Amazon funciona assim, as lojas americanas funcionam assim, Marisa funciona assim, qualquer site que a gente entre funciona assim. O grande perigo é o seguinte, se o site não estiver protegido por isso tudo que a gente falou aqui agora, quando a gente colocar o nosso cartão de crédito, ele pode parar em mãos estranhas. E aí, como eu falei, o hacker é um cara paciente. Ele jamais vai pegar seu cartão de crédito enquanto você estiver fazendo uma transação. Ele vai esperar mês para fazer aquilo ali. De repente aparece lá R$100, você nem viu.
R$ 120 de compra. Opa, o que é aquilo? Nem vi isso aí. Depois aparece 3 mil, 5 mil, e o rombo vem por aí mesmo. E note bem, o banco, se ele sabe, é uma coisa que eu acho até muito errada, se houver uma fraude no banco e o banco disser assim, olha, foi feito com a sua senha e o seu cartão, ele clonou o seu cartão, ele não te devolve o dinheiro. Vai ser uma longa peregrinação na justiça aí dentro. Então, vocês estão vendo como é que esses artefatos foram sendo colocados para montar um quebra-cabeça chamado redes de computadores? Né? Então, vamos passar mais um slidezinho. Aí agora veio a alma da rede, né? A alma da rede, que foi aquele negócio que a gente falou lá no iniciozinho, cabos. Como é que são feitos os cabos? Né? Que cabos são esses? Né? Todos os cabos são cabos metálicos, são pares metálicos, tem uma codificação dentro deles e várias categorias. Começou com um bloco Bargoa, que é aquele bloco que todo mundo já viu, de telefonia, aquele montão de fio colorido para lá que não existe mais. Depois veio categoria 1, categoria 3, categoria 5. Hoje nós estamos na categoria 6, caminhando bravamente para a categoria 8 e 10. A categoria 6 é a categoria dos cabos que podem levar até 100 GB, vamos dizer assim. Se a sua máquina resistir, né? Se ela suportar aquilo ali, se a sua placa de rede está preparada para aquilo, você vai levar 100 GB, literal, 100 GB mesmo. 100 GB, não é de bancada não, vai levar 100 GB naquilo ali. E assim por diante. Daí ele vai subir de giga para terabyte, né, petabyte e por aí afora. Né? Vai subir, cada vez sobe mais 1000. De 10 em 10 anos, você praticamente multiplica por 1000 aquela velocidade ali dentro. Então, esses cabos têm categorias. Estão vendo esse verdinho que está aí embaixo? Isso é o cabo ótico. Em vez de ter a porta RJ45, que é essa portazinha do switch, ali onde entra aquele cabinho colorido, que todo mundo já viu colocar ali dentro, né? Organizado, muito bem organizado. Aliás, organização de rede é uma coisa fundamental. Quando vocês olharem a rede da instituição de vocês, dá uma olhadinha para ver se o cabo não tem um nome, para onde vai, de onde veio e para onde vai. Porque depois o coitado do técnico morre para achar aquele defeito ali, né? Nesse verdinho aí, esse verdinho é o cabo ótico. Esse leva muito mais, né? Tem maior capacidade e ele é capilar. Ele é um fiozinho assim, um fio de cabelo nosso aqui. Né? Vamos passar mais um slidezinho. Aí agora vem aquele da brincadeira do início, né? A prova de intempéries e a prova de roedores e intempéries. Né? Existem vários cabos óticos. Aquele pequenininho ali é o cordão ótico, aquele é o interno, aquele é o que a gente tem na câmara, tem na Alerj, tem em todos os lugares, ligando uma máquina à outra, ou até um computador mais parrudo ao próprio switch. E os outros são os cabos de fibra ótica que levam a internet para a gente. Né? Então, existe o cabo à prova de intempéries, que é aquele cabo que normalmente passa em poste. Né? Passa em postes ali. E o cabo subterrâneo, que deveria de ser esse, a prova de roteadores e a prova de intempéries também, porque normalmente o nosso bueiro está sempre cheio d'água. Né? Então, tem que ter resistência para aquilo ali. E o desenvolvimento, eu não sei, o desenvolvimento, tanto aqui quanto em outros lugares, ele não obedeceu um padrão de, vamos dizer assim, de colocação desses cabos na rua. Não existem dutos específicos para aquilo. Foram utilizados dutos antigos, da antiga CTB, para você passar os cabos de fibra ali. Óbvio que ele não cabe ali dentro. Né? Então, o que acontece? Aí, opa, não coube aquilo ali. Essa foi a razão do ratinho ter ruído, porque olha a grossura do cabo de cima e olha a grossura do cabo de baixo. Agora imagina um duto pequenininho. Não vai dar para passar. Então passa um cabo menor. É negligência? Não, não vou chamar de negligência, vou chamar da necessidade de ligar A com B. O nosso cabo, o cabo que serve a CMRJ, ele passa em frente ao Bradesco. Então já viu que pares daquele cabo servem ao Bradesco, pares daquele outro cabo, desse cabo, também serve a CMRJ. Detalhe, um dado não se confunde com o outro. Por quê? Já falamos, endereços diferentes. Eles jamais levariam A para B, ou B para A, ou B para C. É sempre separadinho. Né? E agora a gente já está na transmissão, por exemplo, DWDM leva a distâncias absurdas,
né? De quando eu digo distâncias absurdas, são 1.000 quilômetros, 1.500 quilômetros, 2.000, 3.000 quilômetros de cabo, né? DWDM foi uma tecnologia que a China desenvolveu bem, porque é um país gigante, né, e cheio de, vamos dizer assim, depressões, morros e vales e tudo. Então, essa tecnologia foi desenvolvida lá, através do cabo que leva a própria energia elétrica. Lembra do cabo de energia elétrica? Ele é grossão assim, mas só que o meio dele é vazio. Então, a gente passa um cabo de fibra ótica ali dentro. Isso faz com que a gente consiga levar o dado a uma distância muito maior, regenerando esse dado de tempos em tempos, para que ele não perca aquela eletricidadezinha lá do iniciozinho que a gente falou. Né? Vamos mais um slide, por favor. E aí, coronel, olha aqui, ó, isso aí é a internet. Alguém já botou o dedo na internet? Está aí, ó, isso é a internet. Todos esses cabinhos que a gente está vendo aí nesse mapa são submarinos. E aí vem uma grande pergunta, que é a pergunta do próximo slide. Poxa, quer dizer que a internet passa debaixo d'água? Passa. Debaixo d'água e pela terra também, né? Mas a maioria deles são cabos submarinos. São cabos de mais ou menos uma bitola de 60 centímetros, 60, 80 centímetros, que levam vários pares de fibra ali dentro. Normalmente é um navio que os deita, né? De tempos em tempos a gente tem uma conexão onde são regenerados os dados, e ele atravessa Pacífico, Atlântico, tá vendo? Todos eles ali. Ó. Só não tem cabo na Sibéria, mas mesmo assim tem um que passa lá em cima. Algum herói um dia passou aquele cabo ali, né? Porque tem que ser herói para passar ali por cima, né? E essa é a internet. Isso é a internet. Cada cabo desse aí, quando chega no Rio de Janeiro, lá embaixo, ele vai para um grande provedor. E esse grande provedor pega aquela camada inteirinha, aquele volume, aquela capacidade de dados e sai vendendo para os provedores daquela região. Então, eu falei, Oi, TIM, Vivo, etc, etc. E esses aí, por sua vez, vendem a sua grande capacidade, já um pouco menor, para menores provedores, que vão colocar. Então, pô, legal. E a Equinix? Né? A Equinix é um provedor menor. De onde é que vem aquilo ali? Ela pega um pedaço da Oi, um pedaço da Vivo, um pedaço da TIM, para ter redundância. Caso um caia, ela tem o outro ali dentro. E ela vai somando aquilo, aí vende. Poxa, eu vender isso aqui para a CMRJ. Aí vem a famosa licitação. Olha, quem deu o melhor preço pelo tamanho de banda de dados que a gente quer aqui, ganhou e colocou lá. Aí a gente coloca aquilo no nosso roteador, no nosso firewall, fazemos todo aquele caminho de volta e você já está com a internet pronta ali dentro. Mas é sempre aqui, sempre com esses cabinhos aí. Esses cabos levam velocidade, né? Aí vem aquela famosa pergunta que o coronel fez para mim. Suspende mais um slidezinho, por favor. Satélite. Internet via satélite. Por que não isso, hein? Quem é que pode me dizer por que a gente não usa o satélite? Tem que passar um cabo caríssimo embaixo d'água, a prova de tubarão, a prova de tudo ali. Como é que a gente faz? Porque não dá para botar um satélite lá em cima, não? Aliás, o que tem de lixo lá em cima também não está no gibi, né? Por que não fazemos isso? Alguém sabe dizer? Pela distância. O satélite, normalmente, ele é geoestacionário. A grande maioria dos satélites, pelo menos os nossos Intelsat, que são os que servem ao Brasil, são geoestacionários. Só que a distância entre a Terra e eles é muito grande. Né? E o que ocorre? Lembra que a gente falou que o dado é transmitido em microsegundo e até picosegundo? Pois é, o dado, quando ele sai via satélite, ele é transmitido em milissegundo. 1000 vezes mais lento. Mas, voltando, igual a rede Wi-Fi, tem lugares onde só chega via satélite. Aí vem um exemplozinho da Amazônia. Eu fiz todas as refinarias, Reman, Reduc, Regap, todos os projetos delas eu fiz. Quando chegou na Reman, a gente teve um problema sério, porque a gente queria passar cabo pela Amazônia. Já é meio difícil passar cabo pela Amazônia, mas a gente passou. Só que tem um lugar lá que a gente teve que passar por cima do rio Amazonas, que não é um rio, é um mar, né? Mas a gente esperou a parte estreita do rio para passar o cabinho. Botou-se um poste numa ilha que estava lá no meio e passou o cabo. Zero de sinal, não tinha internet. E aí? E aí, pesquisa daqui, pesquisa dali, mas pelo amor de Deus, o que está acontecendo, não sei o quê. O espelho d'água,
ele não deixa que a transmissão de dados continue, ele bloqueia a transmissão de dados, assim como o óleo de baleia bloqueou lá atrás, quando a gente quis botar uma rede Wi-Fi num prédio tombado. Então, cabos de fibra ótica não se passa por espelho d'água. Se passa ao redor dele, mas nunca sobre ele. Não vai funcionar. Resultado, para você chegar na Reman, só via satélite. Aí você pode comprar um transponder, que é caríssimo, chama-se transponder, né? De satélite dizia assim, esse transponder é da Petrobras apenas para a Reman. E paga-se uma fábula para colocar ele ali, né? E assim vai, assim você tem a internet ali e sucessivamente. Ainda tinha o problema do índio, né? Que quando viu o cabo, mandou flecha no cabo, achando que aquilo ali ia atrapalhar a caçada dele, né? Espantava os animais. Bom, paciência. Assim é a natureza, respeitamos a natureza e colocamos lá o negócio, né? Então, essa é a razão, a grande razão de não usarmos só satélite é justamente a velocidade que a gente tem de dados ali dentro. Mais umzinho. Agora sim, uma coisa que vocês já ouviram falar pra caramba. Onde é que estão os dados de vocês? Onde está o dado? O dado dos hospitais, o dado dos pacientes, estão em servidores. Normalmente são servidores. O que são servidores? Servidores são computadores, como o nome já diz, né? Que contém apenas discos ali dentro. Ele não foi feito para a gente ficar entrando na internet, esse negócio todo, não. São colocados discos, vários discos, né? E discos de vários tipos, chamados SATA, SAS ou SSD. SSD é o disco em estado sólido, é o mais rápido que tem. SAS é um disco intermediário. E SATA é um disco mais lento, que é o disco mais antigo. Em compensação, ele tem maior capacidade. Se você for no edifício Avenida Central, por R$ 480 você compra um disco externo de 4 terabytes. Alguém tem 4 terabytes em casa? Nem com todas as fotografias e todas as bobagens que a gente quiser guardar no disco, a gente vai encher 4 tera. Mas uma Receita Federal vai, um CREMERGE vai, como é que é? Um diagnóstico vai, né? Só para dar um exemplo, o coletor que tem na Europa, né? O grande coletor de dados ali dentro, o grande, vamos dizer assim, colisor que tem lá, ele solta, a gente mede exatamente o quê? A colisão entre uma partícula e outra, entre um átomo e outro. Sabe quanto é que isso gera de dados naquela colisão que demora, vamos dizer assim, 1 picosegundo? Se é que chega a 1 picosegundo, 80 petabytes de dados. Petabytes. Então, vocês estão imaginando o tamanho dos discos que tem que ser colocado para você armazenar 80 petabytes. E na próxima colisão, vai gerar mais 80 petabytes. Aí o cientista vai querer comparar a primeira colisão com a segunda. Então, o storage ali de guardar as coisas, ele tem que ter processamento rápido suficiente para lidar com aquela grande massa de dados, aquela maçaroca de dados. Vamos lá, o genoma humano, se não fosse possível, se não tivesse esses servidores e esse poder de processamento, jamais a gente quebraria o genoma humano. Não ia dar. É muito dado, é dado demais num determinado momento. Não dava para aquilo ali, não dá para separar, esperar. Deixa eu analisar esse. Vamos lá, cromossoma 23, né? Bom, bacana. Síndrome de Down, né? Trissomia do cromossoma 23. Por que aconteceu isso? Não sei. A gente vai ter que pesquisar aquilo ali. Essa pesquisa, se for feita na mão, demora séculos. Uma máquina normal vai demorar muito tempo. Nesse tipo de máquina não é rápido. É bem rápido, né? E os servidores, eles distribuem os dados entre esses 3 discos de forma que, se houver o problema em um dos discos, ele consegue recuperar através dos outros 2. Então, já temos mais segurança aí. Só que isso aí ficou grande demais, gigante demais e caro demais. Só para ter uma ideia, esse storage que tem nesse colisor é um Huawei 8000 que deve custar a bagatela de uns 50 milhões de dólares. Um só. Tem mais do que um lá, né? E é claro que a Huawei quis fazer propaganda, ela acabou dando aquele negócio para eles lá, né? Mas tudo bem. Então, o que ocorre? Agora subiu os slides. Vamos voltar para os slides? Então, o que ocorre? Esses storages, né? Subiu? Voltou.
Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Oh, volta um. Esse aqui. Então, esse troço começou a... Pode deixar nesse a tal da nuvem. Não, a tal da nuvem, esse mesmo, né? Então, isso aí começou a surgir a ideia do tal da computação em nuvem. Eu fiz uma palestra na PUC para os alunos, aluno novo, né, de engenharia, de análise de sistema, né? E esses meninos já nasceram com chip na ponta dos dedos, né? Mas eles acham que o virtual é o real. Não, isso não existe. Não existe o virtual. Aquela coisa que eles dizem, o dado está na nuvem, para mim é o seguinte, nuvem está mais perto do dado ir para o espaço e se perder para sempre, vamos dizer assim. O que é a nuvem? Eu perguntei para eles, estudantes do primeiro ano, mas, gente, o que é nuvem? A nuvem poxa, está guardada. Eu falei, sim, está guardada onde? Na gaveta? Né? Lá em casa? Na sua casa? O que é a nuvem? Ninguém soube explicar. A tal da nuvem é isso aí, ó. Sabe o que é isso aí? Isso aí é o cage do Google lá em Barueri, São Paulo. Um dos 12. Ou seja, é um bando de máquina. Olha os servidores que tem todos ali. É um bando de máquina física interligadas, onde engenheiros de rede têm que ficar olhando esse troço o dia inteirinho para dizer assim, olha só, a nuvem está aqui, a nuvem é mãozinha, é chave de fenda, é direitinho. Isso é a nuvem. Entendeu? Não é dedinho mesmo no negócio, para o cara chegar e falar assim, não, eu peguei meus dados aqui no Google, na nuvem do Google, a nuvem do Google aí. A sua foto está aí dentro, em algum lugar. Muito bem guardada, muito bem rotulada, para que só você consiga pegar aquilo ali. Então, essa é a tal da nuvem. Olha o preço que é isso aí. Olha o precinho que é esse troço. Né? E olha como é que a gente tem que tomar conta. E aí dentro, a quantidade de files dentro desse cage aí é absurda. A quantidade de balanceadores de carga é absurda. O que a gente pode fazer é igual a roubo de carro. Né? Se o ladrão quiser roubar o carro, ele encosta vai chegar até encostar um caminhão ali, botar o carro em cima e levar. Mas a gente dificulta, né? A gente bota alarme, a gente bota trava na direção, a gente bota o que a gente tem ali. Sempre vai ter alguém pensando no mal. Opa, como é que eu vou transferir o dinheiro dessa conta para essa conta? E falar em transferência de dinheiro. Alguém sabe onde é que está o seu dinheiro? Todo mundo tem conta no Itaú, todo mundo tem conta no Bradesco, Caixa Econômica. E aí, onde é que está o dinheiro? Real. Onde realmente está o dinheiro? Vocês ouviram falar numa coisa chamada downsizing, há uns anos atrás, que era assim, eu não quero mais o meu mainframe, IBM, porque ele é caro, consome energia, né? Aquele negócio todo gigantesco. Vamos fazer um downsize, colocar aquelas máquinas que o nosso gerente habilmente entra lá, né? Fizeram um right sizing, ou seja, a máquina é nada mais do que uma interface amigável entre você e a conta. O seu dinheiro nunca saiu de dentro de um mainframe, ele continua lá. Porque hackear um mainframe, entrar no mainframe, significa que a pessoa não vai fazer isso à distância. Ela tem que estar presencialmente ao lado do mainframe. Isso é um problema sério. Porque aí a gente pode matar isso com a câmera, né? Quem é que entrou lá e quem é que pegou aquela placa ali dentro? Quem é que foi lá naquela placa e pegou aqueles dados? O dinheiro nosso está dentro de um mainframe e não sairá dele. E ainda segue aquela regra básica do banco. Se é débito... né? Se é débito, executa. Se é crédito, cancela. Quer dizer, se é débito de você para o banco, executa. Pode estar certo ou errado, depois você vai reclamar. Se é crédito do banco para você, cancela. Isso eu aprendi no TecBan. Quando eu fiz a rede do banco 24 horas, eu aprendi isso aí. Essa é a regra bancária máxima. Né? A máxima do banco é essa. Ou seja, o banco não perde dinheiro, a gente perde. E eles não perdem dinheiro, não. Mais um slidezinho, por favor. Deixa eu ver se foi, ou se eu matei com esse último aí. Não, está aqui. Agora sim. Agora vem uma coisa aplicada para vocês, né? Tudo isso que a gente falou foi para trazer de uma rede Aloha, de uma rede que era uma rede via rádio, né, bem arcaica, uma coisa bem lenta, para isso aqui, para hoje em dia.
Como é que a gente consegue operar à distância? Essa operação aqui do Canadá, ela foi feita totalmente à distância. Os médicos que fizeram aquilo ali, um estava na Europa, outro estava nos Estados Unidos, e eles estavam controlando robôs para fazer a operação. Às vezes, eles não estão controlando robôs, mas estão controlando um outro médico, que é o executor, mas os experts estão atrás, eles estão vendo aquilo ali. Então, isso vai ajudar a gente. Claro que, olha, sinceramente, cá para nós, eu não dispenso aquele papo com o médico, né? Principalmente para ele me acalmar, porque eu sou o cara mais nervoso do mundo. Se dói o braço, eu digo assim, doutor, estou morrendo. Aí ele fala, não, você não está morrendo. Né? Fica tranquilo que isso aí não vai te matar. Eu sou desse pessoal. Mas o que ocorre? Tem lugares que realmente não dá para chegar. O Médecins Sans Frontières, que vai lá para a África, né? Tem que fazer uma operação. O médico que está lá é um médico, vamos dizer assim, residente, novinho, cheio de ideias e tudo, mas ele precisa de uma assistência, de um médico aqui que tenha o quê? Mais expertise, que tenha mais, seja mais calejado naquilo. Se ele tem um sistema de rede, razoável que seja, ele já vai ter o quê? A assistência como se o médico estivesse ao lado dele. Isso é um ganho para a saúde incrível, absurdo. Vamos salvar muitas vidas assim. A análise de uma tomografia feita em tempo real. Fez a tomografia, ela já foi para a rede, ela já foi para a nuvem já distribuiu. E o outro médico lá já está com o micro dele pronto ali. Opa, legal. Já estou vendo aqui, já sei o que está acontecendo. Olha, opera esse tumor aqui, ou esse aqui, ou alguma coisa assim do gênero. E também caseiro, né, que é uma coisa que não vai fugir. Todo mundo tem um micro em casa, todo mundo vai ter um micro e todo mundo tem um celular. Então, nem que a gente chega, poxa, doutor, eu estou com uma dor de cabeça danada, medir aqui a minha pressão. Eu meço a minha pressão, tá? Todo mundo vai dizer assim, pô, isso não é para você fazer isso, mas eu meço a minha pressão. Aí, pô, a minha pressão está meio alta aqui, o que aconteceu? Aí ele vai perguntar para mim, você sofreu algum revés, alguma coisa assim, alguma coisa do gênero? Quer dizer, ele vai fazer vai me clinicar até ele poder me ver. Então, eu vou ficar mais tranquilo, né? Vou dar um tempinho, talvez até tenha que tomar um isordil sublingual, uma coisa assim, mas estou tranquilo. Né? Os exames ópticos também são feitos todos à distância. Isso tudo é graças ao quê? Todas essas máquinas nada mais são do que computadores. Tá? Todas elas têm um computadorzinho atrás. O robô que operou, a máquina da tomografia é um computador, não deixa de ser, tem a mesma saída, o mesmo cabinho que a gente ligou no micro da CMRJ é o cabinho que está ligado ali, só que a rede hospitalar tem que estar colocada de uma forma que ela suporte, e aí está o grande tchan da coisa, como fazer um bom projeto de rede especializado para aquilo. A rede da Reman serve no hospital? Não. Ela não tem nada a ver. Ela serve para outra coisa. Ela serve para medir pressão, ela serve para medir quanto de óleo está passando, qual é a mistura que vai fazer. Ela nunca vai pegar e tratar uma imagem, ainda mais uma imagem que tem milhares, milhões de bits ali para poder ter alta definição. A gente não tem televisão em HD agora? Vamos para uma LG aí que é QLED, 8K. Então, 8K é o mínimo que tem. Eu já vi tomógrafo com 80K de imagem. A Siemens vende tomógrafo com 24 canais, cada um a, sei lá, 24 a 80K. Olha a imagem que tem, olha a definição que tem. E não precisa você estar naquele hospital. Será que o Memorial de Boston, ele não pode disponibilizar isso para cá, para um determinado caso? Pode. Se a gente fizer parte do mesmo clube, então a gente pode trocar ideias ali dentro. E esses dados seguramente guardados dentro da nuvem. Então, ninguém sabe qual é o sintoma daquele paciente, ou qual foi o remédio dado a ele, ou como é que ele evoluiu, como é que aquele câncer foi tratado, e assim vai se pesquisando, e somando esses dados. Se eles estão disponíveis na nuvem, na rede, para as pessoas boas, imagina, todo mundo pesquisando a mesma coisa. O ganho é fantástico. Não é isso? Então, esse é o último slide, se eu não me engano. São as vantagens da telemedicina. É o que a rede pode fazer para a medicina. Agora, perguntem à vontade. Professor, olha, sem palavras, porque, na verdade, quando o senhor citou algumas vezes aqui
CMRJ, para quem está perguntando, é Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E o professor, ele está com faz uma consultoria lá de toda essa rede, é ele quem está fazendo lá, e eu tive o prazer de conhecê-lo quando ele foi visitar lá a minha sala na Câmara, e conseguimos bater um papo, e eu vi que algumas coisas que para mim eram muito difíceis, com a fala dele se tornou uma coisa um pouco mais fácil, né? Não que eu tenha algum domínio, mas eu acho que, no mínimo, a gente precisava entender. E eu perguntei para ele justamente quando ele vinha, o que era isso, como é que era. E não tinha muita ideia sobre isso, que realmente nunca procurei saber sobre. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, professor, o senhor poderia comentar a respeito daqueles cabos que vêm de Miami, Chile e Argentina, não é isso? Exatamente. Que alimentam o Brasil? Só para curiosidade aqui também do pessoal, por favor. Esses cabos eles vêm da rede da RNP, da Rede Nacional de Pesquisas, né? E foi feita uma rede, eu me lembro, eu participei dessa licitação. Infelizmente, a minha empresa na época, que era a Juniper, né? Ela não ganhou essa licitação, mas eu soube dessa rede. Essa rede chama-se Rede Clara. São cabos, né, exatamente como os cabos submarinos, da mesma grossura deles, que saem daqueles grandes provedores lá daquele país, né, e se conectam com o Brasil através esse via terra. Essa é a chamada Rede Clara. Ela vem vamos dizer assim, pelo oeste todo da América do Sul, ela vai descendo aquilo ali. Cada país, em cada lugar que ela chega, cada hop, a gente chama de hop, cada hop daquele ali, ela para e vira um outro hop, tem um outro endereço, e a gente sabe exatamente qual é o dado que está indo para que país, por que está indo para que país. E tem uma bitola absurda, né? Ela o volume de dados transmitido por aquele cabo é algo assim incomensurável, né? A Rede Claro nos serve muito bem, né? Mas não é a principal, não. A principal, por incrível que pareça, é entre Rio e Miami. Isso, foi o que você comentou. Bem, eu vou aqui só na primeira palavra de agradecimento, e eu quero passar para os nossos colegas que estão aqui nessa sala virtual. Já tem aqui o doutor Mauro inscrito. Doutor Mauro, por gentileza. Doutor Evaldo, eu vou falar para o senhor o seguinte, já são 9 horas. Então, a hora vai passando, o conhecimento é muito bom. E toda essa galera, como o senhor também, a gente tem os nossos horários. Então, a gente bota um prazozinho, pergunta, resposta, para todo mundo poder falar, e poder descansar também todo mundo. Né? E depois, foi ótimo aí, vamos lá. Boa noite a todos aí. Professor, parabéns Obrigado. pela palestra, é uma coisa que não tem fim. Então, eu não sou lá grande conhecedor, não, mas eu tenho, às vezes, algumas curiosidades, mas é tanta coisa, eu já vou lhe dizer logo, a pergunta que eu vou fazer é muito subjetiva, e você me responde o que você puder, se quiser me dar bibliografia, eu aceito. A minha pergunta agora é sobre o futuro, quer dizer, não é nem sobre segurança, mas eu estou vendo que eu estou na frente de alguém que pode me dizer mais alguma coisa para matar minha curiosidade. Porque o cérebro do homem, que é um computador altamente econômico em energia, mas tem uma velocidade de metros por segundo em termos Exatamente. Exatamente. E isso impossibilita esse computador de viajar no espaço, sair da Terra, entendeu? E isso já foi previsto até em 1968, naquele filme do Stanley Kubrick, que o computador estava querendo eliminar o homem porque não era a diretiva dele não permitia, entrou em conflito. Entrou em conflito. A minha pergunta altamente subjetiva, que eu sei que ninguém hoje talvez tenha essa resposta exata, é o que você acha, em quanto tempo a gente vai ter um computador legal para viajar desta maneira e substituir melhor o cérebro em termos de criatividade? Você tem a mínima ideia? Eu não tenho. Muito obrigado. Bom, eu tenho mais ou menos uma ideia. O que acontece? Falando em computador, bichinho... Professor, desculpa aqui. Eu tenho... Esse doutor Carlos Rego, essa figura maravilhosa, eu tenho certeza que ele não fumou nada, nem bebeu nada. Ele só deve estar cansado de um dia que ele trabalhou muito. Desculpa aí, ó. Eu estou na minha mesa de trabalho, acabei de atender.
Olha lá para cima os meus Desculpa, pacientes. eu atrapalhei Olha a lá, resposta olha lá do meus professor. pacientes da pandemia. Tem mais de 3 mil aqui, pô. Tá vendo aí? Eu estou preso em casa. Fazer o quê? Desculpa, professor, perdão aí. Vamos lá. Professor, pode responder, por gentileza? Alguma Ô, coisa, professor, né? Professor, caiu não, professor. Caiu, está aqui, ó. Tomou tombo aí? Ih, Caramba, está que parecendo o aconteceu? Vasco, caiu. Ele está retornando à sala. Já está retornando. Pô, a tua pergunta derrubou a rede. Eu estou cheio de papel aqui, rapaz. Ó, tem que fazer papel e tem que passar isso tudo para poder ganhar dinheiro. Ué. A Você tua não quer gosto de pergunta dinheiro, derrubou não? a rede. Derrubou até a rede, Pô, tá vendo? professor, aí. Não, mas ele tá certíssimo, Desculpa. ele tá certíssimo. O que o cérebro humano usa, né? Na teoria, a gente usa o quê? Se a gente usar 10% é muito. Me corrijam se eu estiver errado, né? Nem sabemos o que acontece quando ultrapassarmos isso aí. Afinal de contas, Einstein era o que? Era um péssimo aluno na escola, mas depois ele fritava o relógio. E aí o aluno dele perguntou assim, vem cá, professor, por que o senhor está fritando o seu relógio? Ele, não é tudo a mesma coisa? Dá uma olhada na profundidade do que ele respondeu ali, né? Então, a resposta é simples. Daqui a mais ou menos 40 anos, por que 40 anos? Porque a coisa, como eu falei, dobra de 10 em 10 anos, a gente vai ter um supercomputador. A gente já tem vários deles, mas como é que a gente faz esse computador aí? Como é que a gente pode equipará-lo à mente humana? Usando nanotecnologia. Então, na realidade, o que a gente vai fazer? Um cérebro realmente artificial. As conexões de rede do cérebro são maiores do que essa que a gente viu na face da Terra todinha, né? Então, o que ocorre? Se a gente conseguir fazer uma rede neural, e a gente vai conseguir, parecida com a do cérebro, onde objetos de nanotecnologia tramitem ali entre esses nodos, a gente quase que está reproduzindo o neurônio. Então, por exemplo, uma coisa, mal de Parkinson vai ser curado com isso, com absoluta certeza. Né? Tranquilamente que vai ser curado com nanotecnologia. Por quê? O neurônio morreu, que morre mesmo, mas a gente pode revivê-lo através da nanotecnologia. Nem a célula-tronco faz tanto assim. Mas então o que acontece? A gente vai ter a habilidade de fazer um computador e daí a gente vai evoluir para quê? Para o ciborgue. Porque fazer a coisa mecânica andar é moleza. Basta motores. Mas fazer com que isso aqui se mexa coordenadamente com o que se quer, isso é que está o difícil. E aí a gente precisa desse raciocínio. Então a nanotecnologia vai responder isso aí. Eu acho que daqui a uns 40 anos, não sei se eu estou vivo, não estou vivo não. Eu já fiz um acordo com Deus, quando chegar assim uns 86, 88, passa a régua porque já está na hora extra. Bacana, professor. Não, que isso, rapaz. Não faço isso não, cara. Para com isso. Bem, segundo a ciência japonesa, né, o código genético ele é para 130 anos, né? Isso. Então, nós já temos gente aí vivendo aí 118, já tem gente aí. Agora, doutor Sérgio Pina, por favor, doutor Sérgio Pina, depois doutor Moreira. Obrigado. Hein? Mais uma vez, boa noite. Parabéns, professor Evaldo. Opa, obrigado. A palestra é muito fascinante a gente falar sobre tecnologia, sobretudo a evolução, não é mesmo? Uhum. Eu estava lembrando que eu sou aposentado da Petrobras, eu comecei com um computadorzinho XT, né? Não sei se você lembra. Me lembro. Sem HD, né? Que a gente não falava com ninguém, não conseguia falar com ninguém, né? Nada. Eu falei na Rede Novel que a gente tinha que ir lá configurar, era um sacrifício, né? E a gente vê tanta evolução, né? A gente conversa com o mundo todo em tempo real, é muito legal. A pergunta minha já foi esclarecida por você, que era sobre a nuvem, né? Uhum. Sobre segurança na nuvem. Para o dia a dia, consultórios, clínicas, né? O que seria melhor para as empresas
trabalharem com software na nuvem ou constituírem a sua própria rede de computadores com servidores dedicados. Na sua opinião, como que você vê isso? Olha, eu sou a favor das duas coisas. A primeira coisa é a seguinte, como eu sou um cara um pouquinho mais antigo, eu gosto das coisas perto de mim, eu gosto da coisa do meu lado. Então, é uma coisa que até eu estou propondo lá na CMRJ, que se faça as duas coisas, que se tenha o storage local, né, mas que se tenha um backup para disaster recovery na nuvem. Né? Então, para mim, as duas coisas trabalham juntas. Perdão. As duas coisas trabalham juntas. Se eu tivesse, por exemplo, se a minha empresa tivesse, se eu tivesse um consultório, fosse um médico, eu tivesse um consultório com 5 médicos e tudo, eu faria o meu storage local. Faria ele local e aí contrataria o melhor serviço, ou melhor, 2 serviços, quem tem um, não tem nenhum, 2 serviços em nuvens diferentes. Vamos botar aqui, Equinix e Tivit, são 2 empresas que estão no Rio de Janeiro que trabalham com nuvem. E eu faria o software de backup é automático. Cada vez que a gente coloca o dado ali, fecha o computador, ele backupeia lá e backupeia lá. E eu teria aquilo ali. De forma que, se houvesse algum problema, né, eu tenho tudo na minha mão. E se a rede cair, não tem problema algum, porque eu tenho tudo aqui em casa, está tudo colocado aqui em casa. Todos os meus projetos, por exemplo, estão aqui. Estão guardados em 3 discos. Um igualzinho ao outro, né? É a regra dos 3, é backup em 3 parcelas. Perfeito, muito boa. Muito boa, obrigado. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Obrigado. Vamos lá para o doutor Moreira, grande almirante, vamos lá, vamos a essa belíssima pergunta. Fazer uma pergunta fácil, mediante a tanta futurística apresentada pelo professor. Por que o Ministério da Saúde não implanta o cartão SUS com a nossa vida toda, como os bancos fazem com a gente? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Aí eu acho que existe o seguinte, existe uma briga de egos aí. Por exemplo, existe uma briga de egos aí. Vamos dar um exemplo assim, já que estamos em casa, né, um exemplo prático. Por que o E-Social não foi feito para substituir tudo? A gente, pelo E-Social, não está tudo cruzadinho ali dentro? A Caixa Econômica não abriu mão do PIS. O número do PIS, a gente continua tendo o número do PIS, porque é a chave da Caixa Econômica. Por que ela não usou o E-Social? Egos. Certo, Porque certo. não existe justificativa para que cada um de nós tenhamos um número. E no futuro, na mãozinha, o chipzinho aqui. Para que eu vou levar a identidade? Está aqui no chip. É implantado. A nanotecnologia que eu falei, ela está colocada aqui. Então, por exemplo, para pagar o cartão de crédito, você chega e passa a mão na máquina assim, você não tem crédito. Quer dividir em quantas vezes? Pronto, está tudo colocado ali, todas as informações possíveis e imaginárias que a gente possa ter de saúde e financeira, né, e de status, essa coisa toda, cabe num chip que é do tamanho do meu dedo. Meu Deus. É o teu negócio, por exemplo, a gente está fazendo um submarino nuclear, né? Agora o SBN Brasil, né? O SBN 10, né? Quando eu estava na Nuclep, eu tive o prazer de ver o hexafluoreto de urânio, que é a pastilha que vai alimentar o reator, por sinal, tecnologia nossa. Parabéns para nós, que não usamos a dos outros, desenvolvemos aqui. Ela é do tamanho do sorrisal. E são 25 anos de energia dentro daquela pastilha. Poxa, dentro de uma pastilha, será que não cabe dentro de um comprimidinho de aspirina tudo que a gente precisa? Claro que cabe. Aí vem a nanotecnologia. Aquele filme, aquele do Stanley Kubrick, que gerou o filme, né? O livro dele, Eu, Robô, né? Onde realmente existe um cérebro feito em nanotecnologia, aquilo ali é realmente o futuro, é por ali que a gente vai. E ele está sendo desenvolvido, tá. O japonês já tem um bom pedaço disso, o americano tem outro pedaço disso aí, né? Eu vi muita coisa ser desenvolvida, tive o prazer de ver coisas que eu não podia comentar na época, hoje em dia posso, por exemplo, as redes dos porta-aviões do SS Abraham Lincoln, quando eu estava na Cable, eu tive o prazer de fazer a rede dele. Era um FDDI.
Fiber Data to Data Interface, 100 mega. Olha que velocidade absurda na época, né? Era algo que a gente, para entrar ali dentro, tinha que passar por 300, 300 crachás para tudo quanto é lado para poder entrar. Hoje em dia dá para comunicar, dá para falar isso. Mas foi uma evolução muito grande. Dá para a gente fazer? Dá. Só não pode haver briga de egos. O meu ministério é melhor do que o seu ministério. A minha força armada é melhor do que a sua força. Não. O trabalho tem que ser feito em conjunto. Se a gente conseguir um dia fazer isso aí, complementar o trabalho de uma entidade com a outra entidade, nossa, estamos muito bem. A gente precisa disso. Há 5 ministros da saúde para trás, deu uma palestra na Câmara, lá em Brasília, sobre inovação. E realmente falou sobre o cartão. Quando ele falou que deveria ser feito municipalização, eu quase levanto e vou embora. Como ele saiu antes, eu não tive nem o direito de fazer pergunta. E jogou a IBM para dar uma palestra que ele também não assistiu. Meu Deus! Que falava tudo sobre prontuário médico e sobre diagnóstico naquele programa maravilhoso deles lá. Aí deixou na mão de um representante que não sabia absolutamente nada e eu fiquei com mais vergonha ainda das perguntas que o cara fez. Tá? Então, pelo menos o coquetel foi bom? Pelo menos? Deu para tomar um bom... Era um biscoitel. Eu fiz muita palestra em Brasília, principalmente no Ministério da Saúde. Eu fiz palestra na época de Cable, quase todos os ministérios eu fiz palestra, mas realmente tinha seus, vamos dizer assim, seus amigos e seus inimigos. Tinha aquele que queria fazer uma pergunta pertinente e tinha aquele que queria defender o seu órgão em relação ao outro. Quando eu sempre falava assim, meu Deus do céu, não pode, quer dizer, o Ministério da Cultura é uma coisa, o Ministério da Saúde é outra, mas tem que fazer isso aqui, ó. O sistema é Brasil, não é ministério, é sistema brasileiro. Está todo mundo embutido aí. E a gente sabe que é possível. Em 98, nós informatizamos, eu era o superintendente, Hospital Naval Marcílio Dias. Conheço. Prontuário eletrônico. Em Brasília, em 99, eu informatizei. Fui para o Centro de Perícias Médicas, que era um complicador, porque as mensagens demoravam tanto que precisava fazer um serviço de informação para todo o Brasil da perícia médica da Marinha. E eu consegui fazer, eu não, a nossa equipe lá, e fizemos o SIM, Serviço Informatizado de Saúde da Marinha. Que maravilha! Tá? E hoje a gente resolve a perícia médica de Fortaleza ao Chuí. Passa por Ladário, passa por tudo. Ladário, tudo, na hora. Tá a gente vendo? sabe que é possível. E exatamente isso, é só uma briga de egos, né? De egos. Resolvendo isso, tá ótimo para a gente, porque tecnologia temos, mentes brilhantes temos também, muitas. É só juntar esse pessoal, juntar o pessoal bom dentro de uma sala e dizer assim, pessoal, olha só, todo mundo aqui é bom, todo mundo está tudo igualzinho aqui, vamos trabalhar? É verdade. Obrigado aí. Obrigado também. Obrigado. Professor, agora não tem mais inscritos, eu só queria fazer algumas considerações finais aqui. E, assim, o senhor me falou lá no nosso bate-papo, alguma coisa era pita, era petabyte. Era o peta, depois tinha uma outra. Não, tem o petabyte e depois tem... eu até já esqueci o nome aqui, mas tem uma acima dessa aí, mais 1000. Pois é, foi interessante. O senhor lá me falou, foram os dados assim que me chamou muita atenção, realmente. Exatamente. Agora, professor, de tudo que a gente falou aqui, até a viagem do Dr. Carlos Rego, que eu adorei a viagem do Carlos Rego aqui, amei a viagem, ele viajou bonito, ele virou meu ídolo nessa noite, depois da sua palestra, a viajada do Rego, mas foi legal. Existe computador ou rede que vai fazer que, depois de uma pandemia,
as pessoas possam sair um pouco melhor de uma pandemia? Existe computador que possa fazer com que todo mundo tenha sofrido, tenha pensado, falado assim, depois dessa pandemia o mundo vai sair melhor, e a gente sai com uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e os Estados Unidos vendendo arma adoidado no mundo todo. Que é o que eles fazem de melhor. Existe algum computador que vai mexer com a mente humana, que não vai querer roubar tanto celular por causa de um troço chamado chip que tem lá e aplicativo? Aí eu fiquei preocupado. Quando o senhor falou que o chip vai estar no meu dedo, eles vão amputar o dedo de todo mundo para roubar. Tem algum computador para mudar isso, professor? Não. Infelizmente não. Esse computador, infelizmente, é este aqui. É esse aqui. O que muda a nossa atitude está completa aqui dentro. Aqui dentro está, dentro da gente está a vida de tudo. O cérebro nosso, ele jamais será completamente, vamos dizer assim, copiado. A gente pode utilizá-lo como uma estrada. Ele é uma via para a gente desenvolver e melhorar a nossa própria vida. O ciborgue é uma melhora de vida. Mas, infelizmente, a resposta está dentro do ser humano. Não tem como isso aí. Sempre vai haver aquela inveja, sempre vai haver aquele eu queria aquilo ali, eu queria aquele outro. Será que eu tenho menos ou mais capacidade? Será que alguém vai entender isso aí? Aquele drama, vamos dizer assim, ético, da manipulação genética. Pô, será que a gente não pode incrementar o cérebro da pessoa? Eu vejo a manipulação genética como uma coisa para a gente chegar no feto e tirar um problema como a síndrome de Down, que eu falei, o trissomia do cromossomo 23. Esse problema a gente não podia retirar lá no útero. Será que a gente não pode prever isso aí e tirar lá? Esbarra na ética? Sim, esbarra na ética e é uma coisa que o Conselho de Ética tem que deixar bem estabelecido. Mas, infelizmente, depois dessa pandemia, essa pandemia causou uma coisa absurda que eu fico muito triste. Não foi nem tanto, claro que eu sinto todas as mortes, né? Eu tive colegas que se foram, essa coisa toda. Mas sabe o que isso acabou? Acabou com a nossa juventude. As crianças entre 10 anos e, vamos dizer assim, 16 anos, entre 8 e 10 anos, que já têm um celular na mão, que nasceram com chipzinhos melhores, o que elas tiveram durante 2 anos? Qual foi o grande amigo delas? O celular. O celular foi o grande amigo das crianças, né? Foi com eles que eles conversavam com outros meninos, só que o celular, ele entra na internet, e a internet chama-se terra de ninguém. Do outro lado, tem um cara de 70 anos se passando por uma menina de 12, e você não sabe disso. Tem outro chamado Bitnet, tem um Neymar dizendo assim, aposte R$1 aqui, e você aposta o cartão do seu pai. Porque na inocência você vai colocando aquilo ali, de repente você arrebenta a finança de alguém. Então, a pandemia não foi nem tanto o vírus. Vírus a gente sabe que vai ter daqui para frente. Teve o Covid-19, depois vem o 20, o 21, o 22, o 23, cabe a nós nos prepararmos. A tecnologia vai nos ajudar a fazer essa vacina ou prevenção mais rápida. Mas esse dano aqui dentro dessas crianças com mente em formação, para mim é irrecuperável. O doutor Moreira tem alguma consideração. Doutor Moreira, por favor. Vou ser breve, professor. Você falou 10 a 16, eu tenho uma neta de 3 anos, ela pede o celular, 3 anos. 3 anos. Eu levo ela para a escola todo dia, ela pega o celular, quer ver desenho. Ela entra, troca os desenhos, direto. Ela vira de cabeça para baixo, faz tudo no computador, coisa que eu, às vezes, ainda não decorei e não sei fazer. Mas, falando do cérebro, eu acho que isso ajuda o cérebro, vai mudar muito o comportamento do ser humano, não tem dúvida disso, tá? Mas falando do cérebro, eu sou neurocirurgião, já abri muito crânio. Olha, é uma via realmente para cada acesso que a gente faz, mostra que a gente precisa de uma via para chegar até o obstáculo que a gente quer retirar ou fazer coágulo, alguma coisa. Exatamente. Mas é incopiável.
Incopiável, é incopiável. Eu gosto de falar dele como um mapa, para eu seguir aquele mapa. É um caminho que eu posso seguir, aquilo ali. Mas copiá-lo, jamais, jamais. Não conseguiremos. Não conseguiremos. O mapa real é isso aí. Há 40 anos atrás, o meu chefe, ele dizia, nós vamos, em breve, operar no computador antes fazer o ensaio da cirurgia para o dia seguinte. Isso com 10 anos, ou seja, há 30 anos, a gente já faz isso, que é a neuronavegação. Você põe os exames todos no computador, entra e ele te dá o caminho todo que vai fazer. O mapa é esse aqui, mas a sua mão ainda está lá. Direitinho. Sim. Que pode ser a distância, não tem problema. Não tem problema, pode ser a distância, tá vendo? É aquele expert, né? É o expert que a gente precisa para aquele cara que está lá no meio da Somália. E aí, como é que a gente faz? Mais perto, no meio da Amazônia, que não tem nada. Melhor, que não tem nada. Vamos lá, vamos para a Amazônia, isso. Mas muito boa, meus parabéns. Eu que agradeço. Como eu soube que foi filmado, gravado, a gente divulgar, porque é um ensinamento. O senhor realmente foi muito feliz na sua apresentação. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. É um prazer. Professor, eu não tenho nem palavras, mas quem vai dar a palavra final dessa reunião, eu vou convidar o Dr. Lincoln. Dr. Lincoln, o senhor que vai fazer o fechamento dessa nossa reunião aqui, SOMEI, SOMERGE, academia, CREMERGE, tudo. Doutor Evaldo, professor, eu não tenho palavras aí para agradecer ao seu atendimento a esse chamamento, foi fantástico. E, assim, informar para comprometer, acho que isso é muito importante. E, ao mesmo tempo, conhecimento nunca vai ocupar espaço, sempre esse computador vai ter espaço, né? Vai ter um espaçozinho ali na memória para a gente poder botar esse conhecimento que nós recebemos hoje. Uma das finalidades de uma associação médica, de um processo associativo, é trazer informação para os seus associados. Não obrigatoriamente na nossa área da medicina, mas os informes que o senhor nos trouxe hoje aqui, com certeza esses informes valerão muito, não só na nossa vida na medicina, na prática da saúde, na gestão, mas como nas nossas vidas como um todo. Então, a minha palavra de agradecimento, mas o doutor Lincoln vai falar e o senhor fecha depois. Doutor Lincoln, as palavras de encerramento são suas, eu vou fechar o meu microfone e vou ficar só ouvindo aqui, batendo palma para os dois. Professor Evaldo. Obrigado. Obrigado. Eu vou me juntar ao meu caríssimo doutor Rômulo, meu caro professor Evaldo, no cumprimento, na satisfação. Eu pertenço à classe médica e, evidentemente, a impressão que nós temos é que quem não pratica medicina é que o médico ele tem, assim, como diz, uma forma. E, na realidade, a gente tem alguns denominadores comuns e, de fato, a prática é extremamente variada, né? Uma pessoa que realiza acupuntura, por exemplo, ela tem uma prática médica completamente diferente da minha, que sou um cirurgião geral, gastroenterologista. Mas a gente tem alguns denominadores em comuns além do nosso diploma de médico, né? E um deles é a nossa inquietude intelectual. Eu diria que é praticamente impossível você exercer medicina na sua plenitude, essa profissão assim que nos permite, né, literalmente, sentir um pouco do céu, mas também provar do inferno, e a escolha é nossa, né? Pensar que muitas pessoas, já tive a oportunidade de falar isso nessa reunião, muitas pessoas hoje estão assistindo televisão nas suas casas, conversando com as suas famílias, fazendo os seus planos, porque os colegas que nos assistem nesse momento atuaram, né? O meu caro doutor Moreira ali, por exemplo, tem um caso que ele tirou uma flecha que praticamente transpassou o crânio de um jovem. Isso ganhou as manchetes nacionalmente e a gente aplaudiu, como aplaude agora, reconhece o trabalho dele, e é a parte divina da nossa profissão, né? Saber que a gente consegue, né, nas palavras do Gilberto Gil, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. E muitas das vezes é exatamente o que nós fazemos. E essa inquietude intelectual,
assim, ela se extravasa sobre a forma, por exemplo, desse tipo de tema, que é um aprendizado fantástico, o entendimento das coisas que chegaram. Eu, como curioso que sou, eu sabia do NA, que eu fui tentar entender a questão dos transistores, explicou aí muito bem para um leigo, né? E a nossa categoria produz escritores, né? Está lá o meu conterrâneo João Guimarães Rosa, aquele mestre, produz pintores. Infelizmente perdemos agora o Aldir Blanc, colega nosso mestre aí do Rio, para a Covid. Então temos cantores, temos pintores, artistas plásticos de todas as naturezas. E a sua fala, o seu conhecimento, que é algo que assim preenche mas com muita clareza, com muita alegria, essa nossa inquietude intelectual de saber medicina, mas saber que nós somos um reflexo da população e que temos também todos os interesses nas diversas áreas, inclusive e sobretudo porque nós dialogamos com pacientes de todas as áreas. Então, não tenha dúvida que os conhecimentos aqui hoje, além de preencher e de me tornar um pouco maior como pessoa, né? Certamente estou deixando essa reunião não melhor, mas muito melhor do que entrei nela, graças aos seus ensinamentos, mas certamente vai servir para que, num certo momento, eu possa sentar com um cliente meu e dialogar num nível que talvez eu não tivesse a menor condição de o fazer. Que ótimo. E, ao fazê-lo, tá, exercer também, volto a dizer, a nossa nobre arte, que é, ao tranquilizar o nosso semelhante, a gente abre caminho para uma consulta decente, para uma consulta ética, a gente amplia as nossas possibilidades terapêuticas. Então, eu realmente, além de cumprimentar, eu só tenho ali a agradecer penhoradamente, agradecer aí aos colegas que participaram aqui hoje, ao professor Moreira, ao professor Romo, a todos que estão aqui presentes, porque é realmente extraordinário, né? Eu encerro as minhas palavras dizendo, não sair melhor, sair muito melhor. Tá? Valeu cada segundo, valeu realmente demais da conta. Muitíssimo obrigado. Eu estou lisonjeadíssimo isso, e quando precisarem, não tem problema nenhum. O doutor Rômulo tem meu e-mail, tem meu telefone. Quer um papo pessoal, quer tirar uma dúvida singela, alguma coisa assim, à vontade. Eu estou lá com ele na CMRJ todo dia, vou tomar café lá no Torreão, porque o café dele é mais gostoso do que o meu lá de cima. Café da informática nunca prestou. Isso aí a gente é ponto pacífico, nunca prestou, né? Mas o dele é bom. Excelente. Obrigado a todos. Uma boa noite. Um beijo para todos aí, ótimo. Muito obrigado. Boa sorte. Obrigado, boa noite. Obrigado. Boa noite.